Bom dia a todos. Meu caro Eurico Castro Alves, Presidente da Comissão Organizadora desta Convenção, antes de mais, os meus parabéns. Caro bastonário da Ordem dos Médicos, chairman desta conferência, também as minhas felicitações por este momento alto para a saúde em Portugal. Queria também cumprimentar todos os demais bastonários das várias ordens, ou seus representantes, ilustres também representantes de associações do setor e, sobretudo, todos os participantes. E gostava de, nestes minutos que aqui me facultaram, começar por agradecer este convite. Fico muito sensibilizado porque é para mim um privilégio estar aqui numa plateia tão qualificada quanto esta, sobretudo eu que não sou manifestamente nenhum especialista na matéria. Digamos assim que em matéria de saúde vejo meramente na lógica do utente, neste caso, digamos que do consumidor. E por isso é um privilégio poder estar hoje aqui convosco e ter presenciado também já ontem de manhã a qualidade destes trabalhos. Queria, sobretudo, nesta ponta final, partilhar convosco 5 breves ideias. A primeira ideia tem a ver com a importância desta convenção. Talvez quem esteja de fora, como eu, aprecie melhor do que quem está envolvido na sua preparação e na sua organização a importância desta conferência e desta iniciativa. De alguma forma, todos quantos estiveram ligados à organização e à participação nestes 2 dias de trabalhos, de alguma forma estão a fazer história no domínio da saúde em Portugal. Esta convenção é importante no tempo, no modo e nos objetivos. No tempo, porque ela ocorre num momento singular, em vésperas da comemoração do 40º aniversário da criação do Serviço Nacional de Saúde. Em vésperas da elaboração de uma futura Lei de Bases da Saúde. Em vésperas de 2019, o ano em que os vários partidos políticos vão ter que fazer os seus programas eleitorais e incorporar ideias em matéria do presente e do futuro da saúde. Por isso, no plano do tempo, esta conferência teve um enorme sentido de importância e de oportunidade. Mas depois também esta convenção é importante no modo. O modo como ela foi organizada e o modo como ela foi realizada. Uma convenção abrangente, participada, não sectária, não partidária, não corporativa. Uma conferência que não se preocupou apenas com a espuma dos dias, mas que se preocupou sobretudo com uma perspectiva de médio e de longo prazo. Uma conferência que não teve a preocupação de analisar apenas as questões táticas, conjunturais ou do dia-a-dia, mas de ver as questões da saúde numa perspectiva estratégica, estrutural, com sentido futuro. Mas ainda mais importante, para mim, daquilo que li, daquilo que ouvi, daquilo que pôde chegar até mim, é uma conferência com uma preocupação de formar um pensamento estruturado, sólido e coerente em matéria de saúde. Valorizo muito isto. Hoje em dia, em Portugal, falta em todas as áreas do modo geral um pensamento estruturado. Um pensamento com cabeça, tronco e membros. Pois bem, aqui, nesta convenção, e isso ficou patente nas intervenções feitas antes de mim, houve essa preocupação. Ou seja, no plano do modo, esta conferência é também exemplar. E depois, nos objetivos. Sobretudo os 2 objetivos que aqui foram amplamente sublinhados. A preocupação de uma agenda para a década, ou seja, a perspectiva estratégica e de futuro. A preocupação de ter ideias para firmar um pacto para a saúde. São 2 objetivos nobres e muito dignos. E eu diria que esta conferência cumpriu, de facto, este desiderato. Por um lado, pela qualidade do debate e pela qualidade dos participantes. E, finalmente, porque, de alguma forma, aqui se semeou hoje para colher amanhã. Semearam-se ideias para colher resultados no futuro. Parabéns, por isso mesmo, à organização e a todos os participantes. A segunda ideia que queria partilhar convosco é a ideia da necessidade
de reformar o Estado Social. Antes mesmo de chegar à saúde. Reformar o Estado Social nas suas várias áreas, mas sobretudo na área da saúde e da segurança social. Sem menosprezo pela educação. E sobretudo por isto. O Estado Social é provavelmente, a par da paz e da segurança, a grande conquista que o mundo ocidental, e particularmente a Europa, teve depois da Segunda Guerra Mundial. É uma conquista fabulosa. Só que a criação do Estado Social no pós-guerra alicerçou-se em grande medida em 3 pressupostos. Baixos níveis de esperança de vida, altas taxas de natalidade e, sobretudo, taxas altíssimas de crescimento económico. Foi assim há muitas décadas. Foram estes os pressupostos na base dos quais se alicerçou a criação do Estado Social. Hoje, como já foi aqui amplamente reconhecido, estes pressupostos estão alterados ou descaracterizados. Hoje temos um problema sério de envelhecimento da população, que coloca uma pressão enorme, designadamente, sobre a saúde. Temos baixas taxas de natalidade, o que coloca uma pressão, sobretudo, muito forte aos sistemas de segurança social. E temos também déficits enormes em matéria de crescimento económico. Onde vão os tempos dos crescimentos económicos com taxas significativas que geravam receitas para alimentar os sistemas públicos de saúde ou de segurança social? E, portanto, há que concluir que hoje, aqui chegados, temos um problema de economia e um problema de demografia. E que nos confrontamos todos, governantes e governados, sociedade civil e sociedade política, com este drama. Há, neste quadro, basicamente 3 caminhos a seguir. Um caminho que é o caminho do imobilismo, que é manter tudo na mesma. Fazer de conta que nada mudou e que os pressupostos se mantêm válidos. Pois bem, eu julgo que esse caminho é o caminho que levará a mais dia, mais ano, menos ano, a minar, a degradar, a perder qualidade e, no limite, à falência do Estado Social. Não podemos, por isso, seguir esse caminho. Do outro lado, temos um caminho que poderia ser igualmente extremista e muito perigoso, que seria a preocupação de mudar tudo de alto a baixo. Julgo que isso seria um retrocesso e que ninguém quer seguir por essa via. Há, portanto, um meio termo que eu julgo que é uma inevitabilidade, que é o meio termo de mudar com equilíbrio, com bom senso, com responsabilidade, com sentido de justiça, com razoabilidade. Mudar não a filosofia nem os objetivos, mas mudar os pressupostos, os meios e os instrumentos para viabilizar o futuro do Estado Social. Não se trata, pois, numa palavra simples, de matar o Estado Social. Trata-se, sim, reformando e mudando com equilíbrio, com bom senso e com justiça, trata-se de salvar o Estado Social, que é, insisto, provavelmente a par da paz e da segurança, a grande conquista de civilização do mundo ocidental. Terceira ideia, na decorrência e no aprofundamento desta ideia. Prioridade neste quadro a um pacto no domínio da saúde. Por todas as razões que Vossas Excelências tiveram ocasião aqui de sublinhar, julgo que esta é uma prioridade indispensável. Eu diria mesmo a prioridade das prioridades da próxima legislatura. Já falarei sobre isso. E a par destas razões de natureza demográfica, que justificam uma mudança de todo o Estado Social, há, para além destas, 4 razões que nos levam a todos a sensibilizar, a unir esforços, a congregar energias para esta reforma e para um pacto no domínio da saúde. 4 razões. Em primeiro lugar, uma razão, como dizia ontem aqui bem o Sr. Presidente da República, uma razão de flexibilidade e de complementariedade. Temos de fazer uma reforma que mantenha a importância e a indispensabilidade de um Serviço Nacional de Saúde, de um Serviço Público de Saúde. É uma linha mestra, condutora de
de qualquer reforma digna desse nome. Mas, ao mesmo tempo, que reconheça a importância cada vez maior do setor social, a relevância cada vez mais significativa do setor privado. Ou seja, flexibilidade, complementaridade. E aqui chegados, a reforma que se impõe não pode ser conduzida na base de qualquer tipo de preconceitos. Hoje, o tempo não é de preconceitos. O tempo é de realismo, de pragmatismo, de flexibilidade e de complementariedade. Segundo, uma razão de inovação tecnológica. Como já aqui vários esta manhã disseram, e muito bem. Hoje em dia, na sociedade moderna, em Portugal ou fora do nosso país, não investir na modernidade é um drama. Não investir na inovação é um pesadelo. Não investir a tempo e horas pode ser matar qualquer organização. Aqui chegados, isto aplica-se, e preciso vermos ao domínio da saúde. A saúde precisa de mais investimento. A saúde precisa, como pão para a boca, de investir em inovação tecnológica. A saúde precisa de investir a tempo e horas. A inovação tecnológica nesta área, como sabem, muitíssimo melhor do que eu, é absolutamente essencial. Mas ela dá passos a um ritmo absolutamente vertiginoso. É nos medicamentos, é nos equipamentos, é nas práticas clínicas, é em todas as técnicas de diagnóstico e de terapêutica. E por isso não se pode ficar para trás, nem se pode andar atrás do comboio. O que justifica também e reclama duas outras preocupações. Uma preocupação de eficiência, por um lado, e a outra preocupação de investimento estrutural, por outro lado. É esta uma segunda razão essencial que deve levar à feitura, à elaboração de um compromisso na base de um pacto para a saúde. Terceira razão, a razão da sustentabilidade financeira. Calcanhar daqueles de qualquer negociação neste domínio. Difícil, sem dúvida, complexo, sem dúvida, mas que não pode, obviamente, passar ao lado do debate essencial. E a este respeito, no domínio da sustentabilidade financeira que deve justificar qualquer pacto futuro no domínio da saúde, eu julgo que há que refletir nas questões a montante e nas questões a jusante. As questões a montante são aquelas que têm a ver com a economia, com o crescimento económico. E a esse respeito, devemos também agir e falar com clareza. Não é a mesma coisa um pacto para a saúde ou uma reforma para a saúde com uma economia a crescer 2% ou com uma economia a crescer 4%, 5% ou 6%. Faz toda a diferença. É a diferença entre ter receitas para investir ou ter que fazer compromissos que às vezes são quase impossíveis. Eu sei que este fórum não é o fórum para debater essa matéria. Mas seria bom que em Portugal se fizesse um fórum como este para pensar como é que conseguimos ter uma economia a crescer 4% e 5% ao ano. Como a Irlanda, como a Eslovénia, como a Polónia, como a República Checa, como vários países. Se os outros conseguem, por que é que nós não havemos de conseguir? É que esta é uma diferença essencial. Crescer 2% ou crescer 4% ou 5%. E depois, a jusante no domínio da saúde. Há também escolhas importantes a serem feitas. Que modelo de financiamento para a saúde? Um financiamento exclusivamente público para o Serviço Nacional de Saúde? Ou um financiamento que leve em atenção também outras preocupações? Ou cofinanciamento? E em que circunstâncias? Com que modelos? E tendo em atenção os objetivos e os resultados. E sem deixar de fazer e tentar responder a esta pergunta que está na boca de toda a gente, mas que normalmente se evita fazer. E em matéria de saúde? O cidadão de altos rendimentos, o banqueiro, há de ter o mesmo tratamento do ponto de vista financeiro que o cidadão que ganha o salário mínimo nacional. Provavelmente há múltiplas respostas, mas as perguntas devem ser feitas
por uma razão muito simples. Este debate só é sério, só é credível e só é suscetível de ter resultados importantes se for um debate verdadeiro, genuíno, autêntico, em que tudo se aborda, tudo se discute, tudo se debate, nunca se finge, nem se faz de conta. Sob pena de, como aqui foi dito já, também, cairmos sempre na tentação da suborçamentação. Não é esse o caminho. E, finalmente, a quarta razão, uma razão de consciência social. A quarta razão para justificar um pacto para a saúde. Já se falou aqui, e bem, e justamente, de António Arnaud. Ainda há dias eu próprio tive a ocasião de dizer isto que hoje quero repetir convosco. Há 40 anos em Portugal, morria-se por falta de dinheiro, morria-se por falta de recursos financeiros para um tratamento no domínio da saúde. Pessoas que não tinham recursos, que não tinham dinheiro, iam morrer. Isto não foi há 400 anos, foi há 40 anos. Invocar isto é provavelmente a melhor homenagem que se pode prestar à criação do Serviço Nacional de Saúde. Com defeitos, sem dúvida. Com insuficiências, seguramente. Com uma outra perversidade, certamente. Mas uma conquista importante. Só que hoje, 40 anos depois, a melhor homenagem que se pode criar, que se pode fazer a todos quantos criaram o Serviço Nacional de Saúde e àqueles que nele trabalham, a melhor homenagem que se pode fazer ao Serviço Nacional de Saúde é revê-lo. É ser capaz de o reformar. É ser capaz de o perspectivar, não com novos objetivos, mas em função de novos pressupostos de sustentabilidade, de responsabilidade, mas, sobretudo, ao mesmo tempo, de justiça social. Por esta razão muito simples, o Serviço Nacional de Saúde não vai acabar. Não. A questão é que pode perder qualidade a um ponto tal em que quem perde verdadeiramente são os mais pobres e os mais vulneráveis da sociedade. O que significa que o caminho nunca é o do conservadorismo, seja de direita, seja de esquerda. A solução é o pragmatismo. A solução é a mundividência. A solução é o bom senso, o equilíbrio, o sentido de responsabilidade e de justiça social. No fundo, as pessoas são os grandes destinatários deste pacto. Quarta e penúltima ideia, o consenso político. Esta convenção provou, para quem tivesse dúvidas, que um grande consenso existe na sociedade civil e, sobretudo, naqueles que estão ligados ao setor. Há um grande consenso. Não será certamente unanimidade, com certeza, mas há um grande consenso. E também aqui a vossa convenção, porque ela é vossa, teve um outro aspecto muito importante. Privilegiou aquilo que nos une, em vez de estar a sobressair aquilo que nos distingue ou aquilo que nos separa. Bem, porque é preciso também saber fazer divergências sem menosprezar os pontos de divergência. Pois bem, consenso na sociedade civil. Mas é preciso, para que as coisas mudem, que haja também consensos, pactos, compromissos no domínio da sociedade política. E aí sabemos que não é fácil. E por isso, 2 ou 3 palavras sobre este ponto. Primeiro, o objetivo para mudar, para reformar, para rever, para salvar a qualidade e a credibilidade do serviço de saúde, é preciso, de hoje à amanhã, um pacto político entre aqueles que governam e aqueles que legislam. Mas queria partilhar convosco 2 dificuldades. Fruto de alguém como eu, que fora da política já há vários anos, todavia adquiriu, enquanto lá estava, alguma experiência. Primeira dificuldade, hoje na vida política em Portugal, vigora muito o princípio da futebolização da política. Mesmo aqueles que, como eu, adoram futebol, não gostam nada da futebolização da política.
E o que é que eu quero significar com isso? É que hoje está-se muito na vida política como se estiver num campo de futebol a apoiar cada uma das nossas equipes. Muitas vezes dando demasiadas caneladas e com paixões exacerbadas. Pois bem, no domínio da saúde, isto não pode acontecer. O domínio da saúde, se quisermos usar a expressão futebolística, é um jogo em que estamos todos do mesmo lado. E a única paixão que conta é a de vencer a doença e tratar o doente. Só que esta futebolização da política contamina hoje muitos debates e muitas discussões. E depois há uma segunda dificuldade para na sociedade política fazer um pacto. Sabem qual é? É esta. Hoje em Portugal estabeleceu-se esta ideia completamente tola, infantil, absurda. Esta ideia segundo a qual um dirigente político que faz um pacto ou que firma um consenso é um fraco. Olha, é um fraco. Parece que o forte é aquele que insulta o adversário. Parece que o forte é aquele que sobe os decibéis quando está a falar. Parece que o forte é aquele que dá uma canelada no adversário, no amigo ou no vizinho. Este é o debate mais infantil que existe hoje na vida política em Portugal. Pois eu tenho para mim que é exatamente o contrário. Hoje, 40 e tal anos depois do 25 de Abril, coragem é fazer convergências. Coragem é fazer consensos. Coragem é dar as mãos na defesa do serviço público, na defesa do interesse nacional. E à frente de todos os setores está seguramente o setor social e o setor da saúde. Mas estas são as duas dificuldades. E finalmente a última dificuldade, que é uma questão de timing e de oportunidade. Queridos amigos, na vida política há um tempo para divergir, há um tempo para convergir. O tempo de divergência é aquele que já estamos a viver e que vamos viver no próximo ano. Não se fazem pactos em períodos pré-eleitorais. Esqueçamos isso. Isto é uma regra não escrita da vida política. Antes de eleições, fazem-se debates, discussões, estabelecem-se pontos de vista, sobretudo muito mais acentuando as diferenças que as convergências. Dir-me-ão, mas então porquê é que esta convenção é importante neste momento? É muito importante neste momento, é. Porque muito do que vai sair das conclusões desta vossa conferência, porque é vossa, com muito mérito, vai influenciar os programas políticos e os programas eleitorais. E esse é o primeiro passo para ajudar ao pacto que pode vir a seguir às eleições. E este é o outro ponto que eu queria aqui sublinhar. Até às eleições dificilmente se faz um pacto político. Ou se fizer, não tem substância, que é a mesma coisa que não existir. Mas o ponto importante é este. É logo a seguir às eleições. Nos 2 primeiros anos de mandato de um governo, qualquer que ele seja, que se estabelecem objetivos, que se firmam compromissos e que se estabelecem consensos e pactos. Há uma regra igualmente não escrita da vida política que é a seguinte: tudo o que é importante, estruturante e estratégico ou se faz nos 2 primeiros anos de um governo ou nunca mais se faz. O que significa, se me permitem, uma sugestão e uma recomendação, estas conclusões agora ajudam a fomentar o debate e a influenciar os programas políticos. Mas era importante, a seguir às eleições, que esta convenção não precisa de voltar a realizar-se, mas precisa de voltar a recordar as suas conclusões aos agentes políticos que venham a governar a partir de 2019. E eu acredito que nessa altura é possível. E eu acredito que nessa altura é necessário. E eu acredito, acima de tudo, que nessa altura pode ser viável dar passos no sentido do consenso e do compromisso. Sobretudo, porque esta questão é importante, mas sobretudo por uma outra razão. É que os compromissos, os consensos estabelecem-se na base de um impulso vindo de fora para dentro, de um sobressalto cívico da sociedade civil para a sociedade política. E essa é uma das enormíssimas vantagens desta vossa convenção. Ela vai perdurar no tempo como um grande impulso de fora para dentro, como um sobressalto cívico capaz de fazer acordar as consciências daqueles que estão na sociedade política. Nota final. Costuma dizer-se que
O nosso Serviço Nacional de Saúde é dos melhores do mundo. E eu admito que seja. E como português, um enorme orgulho que seja. Mas há uma outra parte que normalmente é menos referida. E é essa parte que eu queria hoje enfatizar. É que se este Serviço Nacional de Saúde, agora falamos da componente de Serviço Nacional de Saúde, é um serviço dos melhores da Europa e do mundo, seguramente que isso tem muito a ver com a sua filosofia, com as leis, com as organizações, com tudo isso. Mas tem sobretudo a ver, do meu ponto de vista, com os profissionais que trabalham no Serviço Nacional de Saúde. Os médicos, os enfermeiros, os demais técnicos de diagnóstico, terapêutica, todos eles. E hoje tenho para mim, como de resto esta jovem há instantes o disse, com muita clareza e com muita oportunidade, tenho para mim a sensação de que hoje há uma certa desmotivação dentro da função pública em geral e dentro dos serviços de saúde em particular. Desmotivação por falta de recursos, desmotivação por razões financeiras, desmotivação por questões de estatuto, de reputação. Tenho muito essa sensação, uma desmotivação forte na função pública em geral e no serviço de saúde em particular. Mas tenho muito a sensação de que há hoje na nossa sociedade, e sobretudo em alguns opinion makers, aquela ideia manicaísta, que me parece muito perigosa e preocupante, de nos trabalhadores distinguir entre os bons e os maus, sendo que os bons são os do privado e os maus são os do público, ou vice-versa. E eu julgo que nós não devemos ir por aí. Isto não ajuda a motivar ninguém, isto só contribui para desmotivar toda a gente. Há no público e no privado gente boa e eventualmente gente que o não é. Precisamos de todos os trabalhadores do público e do privado. Mas como estamos aqui a falar de público, foi essa a questão que aqui chamei à colação, quero dizer-vos, não conheço nenhum serviço público com qualidade que possa existir sem funcionários públicos de qualidade, de competência, de dedicação e com forte motivação. E por isso eu julgo também que há que fazer um esforço para motivar muito mais as pessoas que estão na função pública e, em particular, no serviço de saúde. Não é apenas uma questão de oferecer mais competência, é uma questão de lhes oferecer mais estatuto, mais prestígio, mais dignidade, mais e melhores condições para afirmar os seus valores e afirmar a preocupação e a primazia do serviço público. É esta a palavra final que vos queria deixar. Porque as organizações são fantásticas no papel, mas elas só são verdadeiramente fantásticas no terreno se as pessoas que as servem tiverem competência, dedicação e motivação. Bem-ajam pelo vosso exemplo, bem-ajam pelo vosso trabalho. Parabéns e felicidades.